Microsoft Word ou simplesmente Word, nós vamos aprender um pouquinho sobre o ambiente de trabalho no Word, criação do primeiro documento, trabalho com arquivos, edição de texto, formatação e impressão de documento, cabeçalho e rodapé, tabelas e ilustrações. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso ambiente de trabalho. O que é composto como nosso ambiente de trabalho? A tela do Word, basicamente. Então nós temos aqui o botão iniciar do Windows e escolhe a opção Microsoft Office ou Word. Microsoft Office Word, certo? A gente vai lá, seleciona no iniciar, procura o Office, procura o Word, certo? No botão do Microsoft Word, que é localizado no canto superior da janela do Word, oferece uma lista de comandos para operações básicas, desde criar um novo arquivo até fechar esse arquivo. Então a gente pode imprimir, salvar como, salvar, abrir um arquivo existente. Todos esses botões aqui fazem parte do conjunto do menu do Word, ok? Então nós temos aqui uma faixa de título que vai ter aqui em cima, basicamente, o nome do programa e o nome do documento ativo. Faixa de opções. Aqui nós temos a faixa das opções em cima e aqui também. Aqui nós temos as opções do Word e aqui nós temos as opções do documento. Aqui nós temos as guias dentro das opções. Então nós temos guias, que são conjuntos de comandos ou uma área de atividade, certo? Aqui dentro das guias nós temos os grupos, por exemplo, fonte, que tem parágrafo. Então aqui tem um grupo das fontes, aqui tem um grupo do parágrafo e no 3 aqui nós temos o comando, que é um botão ou uma caixa para inserir uma informação ou um menu. Nós temos aqui a forma de visualizar o documento. Nós temos layout de impressão, leitura em tela cheia, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. Então, layout de impressão vai ser lido, visualizado da mesma maneira que será impresso. Leitura em tela inteira vai ser uma tela parecida com essa aqui do nosso PowerPoint, onde não temos um menu do Windows, não temos outras coisas, outras informações além do nosso documento. Layout da web seria lido como se fosse uma página da internet, um site. Estrutura de tópicos exibe o documento de uma forma estruturada. E rascunho exibe o documento como se fosse uma página contínua, uma página só. Nós temos o controle de zoom, que serve para ajustar o modo da exibição do documento, ou seja, vai mostrar aí o tamanho do documento, ou ele vai ser exibido 100%, 200%, 75%, 25%, como é que você vai exibir esse documento? Claro que você coloca a porcentagem aqui, ou você pode colocar o nível de zoom aqui também. Nós temos a largura da página, por exemplo, se a gente colocar aqui a largura da página, ele vai ocupar a página inteira. Se a gente colocar a largura do texto, ele vai ocupar só a parte do texto. A página inteira, ele vai ocupar a página como um todo. E aí, se a gente quiser ver várias páginas, a gente coloca aqui também várias páginas. Nós temos ainda a saída do Word, ou a forma como você fecha o Word. Você pode colocar Alt F4, você pode dar um duplo clique sobre o botão do Word, ou você pode clicar em fechar lá em cima, ou até você pode clicar nesse menu e colocar lá embaixo sair. Antes da gente digitar o primeiro texto, é necessário a gente conhecer a função de algumas teclas. A barra de espaços serve basicamente para colocar espaços no texto. O Shift ele serve para deixar como se tivesse selecionado. Então, quando você colocar a setinha para o lado ou para o outro, para cima ou para baixo, ele vai selecionar o texto que está acima, abaixo, à direita ou à esquerda. Delete ele vai deletar da esquerda para a direita e o Backspace vai deletar da direita para a esquerda. As setinhas vão navegar para frente, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. O Enter ele vai dar uma quebra de linha, ou seja, ele vai pular para a próxima linha.
E o Caps Lock ele vai colocar a letra em maiúscula. O Insert ele vai colocar o cursor para digitar sempre à frente, certo? Então ele vai apagando o que tem à frente e vai colocando a nova linha que você está digitando. A acentuação ela funciona da seguinte forma: você clica o botão do acento e depois insere a letra que você quer acentuar, e aí a acentuação funciona. A gente passa uma linha, automaticamente ela se aproxima, ela passa para outra sem necessidade de você apertar o Enter quando ela se aproxima da margem direita. Então automaticamente ela faz uma quebra de linha. E a verificação ortográfica ela é feita de acordo com o dicionário do Word, que tem diversas palavras, e ele sublinha em vermelho as palavras que ele considera incorretas. E aí, para corrigir diretamente no texto, você precisa do botão direito no mouse e em seguida irá surgir um menu igual a esse aqui. E aí você vai selecionar a opção que você acha que é a correta, ou a que você queria inserir, mas não soube escrever. Para salvar o arquivo, você vai clicar nesse botãozinho aqui, no disquetezinho, ou você pode clicar no botão do Office e depois em salvar. Isso aqui serve para o acesso rápido, ou seja, aumentar a produtividade, certo? Quando você abre o arquivo pela primeira vez, que você edita esse arquivo pela primeira vez, quando você clica no disquete, ele vai direcionar você para isso aqui, salvar como. E aí você vai ter que colocar o nome do arquivo e salvar. Quando o arquivo for já ser regravado, que você clicar no disquete novamente, você vai já ver aqui essa opção aqui já vai salvar o mesmo arquivo, ou seja, vai salvar o arquivo que foi aberto, certo? Para fechar o arquivo, se você não deseja mais utilizar o arquivo atual, você vai clicar no botão do Office e escolher em fechar para retirar ele da tela. Ou se você clicar no xizinho, sempre no cantinho da tela, ele vai aparecer esse menuzinho aqui para você. Vai perguntar se você deseja salvar as alterações no documento. Se você desejar salvar, você vai clicar em sim. Se você não desejar salvar, você vai clicar em não. E aí ele vai fechar sem salvar. E aqui ele vai fechar, vai salvar e depois vai fechar. Quando você clica em cancelar, você cancela e permanece na tela, ok? Para abrir o arquivo, você vai no menu do Word lá e vai escolher abrir. E aí ele vai abrir um menuzinho assim e você vai selecionar o arquivo que você quer abrir e vai clicar em abrir. Nós temos ainda um local padrão, temos como escolher um local padrão da gravação dos nossos arquivos. Então a gente pode ir lá no botão do Office, opções do Word e escolher as opções de salvar. E aí a gente vai colocar aqui, salvar arquivos nesse formato. A gente vai escolher o formato que a gente vai salvar o arquivo. A gente quer salvar sempre em Word, ou a gente quer salvar sempre em PDF, ou quer salvar sempre em forma de foto. E aí você escolhe aqui. Salvar as informações de autorrecuperação a cada 10 minutos. Isso aqui serve para, como se fosse, salvar para você não perder, se ocorrer um desligamento inesperado do computador. Então ele salva para você e quando você abrir o Word novamente, ele vai estar lá, salvo o seu documento há 10 minutos atrás, ou talvez salve todo o seu trabalho. E aí você vai colocar lá qual é o local de autorrecuperação que você quer e qual é o local padrão do arquivo, certo? Para criar um novo arquivo, você vai no botão do Office, clicar em novo, e aí ele vai criar um documento em branco, ou seja, vai criar como se fosse uma folha em branco para você ir colocando as informações. Ou você pode colocar as coisas em um modelo, e aí você vai ganhar tempo na confecção de um documento. E aí você pode colocar convite, certificado, currículo, etiqueta, faixas e etc. Você pode também trabalhar com vários arquivos abertos simultaneamente, e aí você vai ter a janela, e aí você pode organizar tudo ou alternar as janelas, certo? Você pode navegar pelo texto na barra de rolagem, ou seja, na setinha para cima e para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Você pode utilizar o comando ir para, ou você pode escolher esse comando aqui de duas formas. Você pode ir na tela, localizar e substituir lá no menu lá em cima, procurar, ou você pode dar Ctrl
L, e aí vai aparecer uma telinha assim, e você vai digitar. Você quer ir para uma página, para uma seção, para uma linha, para um indicador, para um comentário ou para uma nota de rodapé. Para você selecionar o texto, para você dizer o que eu quero fazer com esse texto, por exemplo. Nesse caso aqui, ele está selecionando aqui apenas a palavra verticalmente. E aí, como ela está selecionada aqui, a ação que ele fizer nesse momento aqui, se ele sublinhar, se ele colocar em itálico, se ele colocar em negrito, somente essa palavra aqui será afetada, porque só ela que está selecionada. Para a gente editar o texto, a gente pode mover ou copiar o texto. Então a gente pode selecionar o texto que a gente deseja mover ou copiar, e a gente vai clicar no botão recortar ou copiar. Qual é a diferença de recortar para copiar? Quando você recorta, você retira ele da parte onde ele está e vai colocar ele na área de transferência. Quando você coloca ele na área de transferência, ele fica salvo como se fosse na memória do computador. E aí, quando você clicar colar, ele vai sair de um ponto e vai ir para outro. Quando você copiar, você vai fazer uma cópia, ou seja, você vai pegar aquele texto, vai copiar, mas ele vai permanecer onde ele era de origem. E quando você clicar em colar, ele vai ficar nos dois locais, ok? Desfazer e repetir comandos, a gente pode fazer de diversas formas. A gente pode colocar aqui, para desfazer, a última ação a gente pode desfazer e clicar aqui, ou a gente pode apertar Ctrl Z. E para cancelar a ação desfeita, a gente pode colocar refazer. E para repetir a última ação, a gente pode colocar aqui, nessa bolinha aqui, repetir. Para recortar, a gente pode apertar Ctrl X. Para copiar, a gente pode apertar Ctrl C. E para colar, a gente pode apertar Ctrl V. Para inserir caracteres especiais, a gente vai na guia Inserir, na faixa de opções, certo? Em seguida, a gente clica em símbolo e grupo de símbolos e depois em mais símbolos. E aí você vai aparecer os seus símbolos que você tem aqui no Word. Existem diversos símbolos para diversas necessidades. A gente pode alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. E pode selecionar a palavra desejada e pressionar a tecla Shift F3. Ou vai na guia Início, no grupo Fonte e no botão onde tem um A maiúsculo e um A minúsculo. Aí você pode selecionar as opções. Primeira letra da sentença maiúscula, minúsculas, maiúsculas. Ou colocar cada palavra em maiúscula ou alternar maiúscula e minúscula. Para formatar o documento, a gente tem o alinhamento do texto. Como é que são esses elementos? A gente pode alinhar ele à esquerda, centralizado, à direita ou justificado. Quando você alinha à esquerda, o texto vai ficar sempre alinhado à margem esquerda. Quando você colocar centralizado, ele vai ficar sempre alinhado ao meio. À direita, ele vai sempre ser alinhado à direita. E justificado, ele vai ficar em texto contínuo e vai ficar sempre alinhado na margem esquerda e na margem direita. E aí a gente tem o recuo das margens. Por exemplo, se a gente deixar sem recuo nenhum, a gente vai ter um texto de uma ponta a outra da nossa página. Então a gente coloca recuos para isso. E aí a gente pode colocar parágrafo, e aí ele vai olhar qual é o tamanho do parágrafo que a gente quer na esquerda e na direita, ou os espaçamentos. E a gente pode também utilizar a reguinha que é colocada aqui. Mas com essa régua a gente não tem o controle do mesmo jeito que a gente tem aqui. A gente não vai ter o controle de colocar 0,3 em todos. A gente pode até tentar se aproximar, mas talvez não chegue à numeração exata. E a gente também pode utilizar esses dois botãozinhos aqui para aumentar ou diminuir o recuo, certo? Tabulações. A gente alinha um texto em um local específico de uma página. Então a gente pode fazer em forma de tabela e aí usa os pontos para separar eles. Por exemplo, quando a gente vai fazer um sumário, e aí a gente utiliza o tabulador. E aí o tabulador, ou simplesmente tab, vem com um símbolo de duas setinhas, uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. Ou ele pode vir com uma seta contínua para cada lado. Só uma seta, só que a seta aponta para os dois lados, certo?
para a gente gerenciar, criar um texto com tabulações, a gente coloca no início, no grupo parágrafo, e coloca no canto inferior direito para exibir a caixa de diálogo parágrafo. E aí a gente coloca no botão tabulação. Tá vendo aqui, ó? Posição parada de tabulação. Tabulação padrão, aqui a gente tem 4 polegadas e aqui a gente tem 0,5 polegadas. E aí a gente define o alinhamento, se vai para a esquerda, centralizado, direita, decimal ou barra. E o preenchimento, se é 1, nenhum, 2, que vai ser os pontinhos embaixo, 3 vai ser tracejado, ou 4 vai ser o sublinhado, ok? Ou seja, esse espaço aqui. Se a gente colocar um 1 aqui, não vai ter nenhum pontinho aqui. Se a gente colocar o 2, vai ter os pontinhos. Se a gente colocar 3, vai ter os tracinhos. Se a gente colocar 4, vai ser o sublinhado, certo? Marcadores de numeração. Os marcadores são aqueles numerozinhos que aparecem, aquelas bolinhas que aparecem, aquelas letras A, B, C ou os números romanos. Então, possibilita que os números na margem esquerda da primeira linha dos parágrafos e faz com que as outras linhas fiquem recuadas automaticamente. Ou seja, toda vida que a gente der um Enter ou um Tab, vai ser um recuo automático. Bordas de sombreamento, a gente vai também colocar no grupo, na guia do início, no grupo do parágrafo, a gente vai clicar como se fosse numa tabelazinha, no quadradinho. E aí a gente vai mexer nas bordas e no sombreamento. E aí a gente pode escolher o estilo da linha, pode ser linha contínua, linha pontilhada, linha tracejada. E aí a gente vai sempre mexer com isso, quando a gente se fala de bordas e de sombreamento, certo? Limpar a formatação, você vai clicar na borrachinha que tem o A maiúsculo e o A minúsculo, que está na faixa de opções no grupo fonte, lá em cima. A gente pode colocar ainda nas fontes, a gente pode colocar em negrito, em itálico, em sublinhado, taxado, subscrito ou sobrescrito, que seria subscrito seria abaixo e sobrescrito acima. E também escolher o tipo de fonte, o tamanho dessa fonte. Ou apagar a formatação, está aqui do lado, tá vendo? E aí a gente tem os comandos para fontes. Para obter mais opções de formatação, a gente utiliza a caixa de diálogo fonte. E aí a gente clica no canto direito inferior do grupo fonte e na faixa de opções. E aí a gente tem as opções avançadas, certo? Letra capitular, que é essa letra grandona aqui, ó. Essa letra grandona aqui é chamada de letra capitular. Então, a gente posiciona o ponteiro no ponto de inserção do parágrafo e coloca inserir no grupo texto e clica no botão letra capitular. Tá aqui, ó. Fica parecendo um desenhozinho e a legenda embaixo. E aí você coloca uma letra maior do que as outras. E aí, para que você possa formatar o seu texto em colunas, você acessa a guia layout da página, coloca configurar página e coloca no botão colunas. E aí você vai poder colocar 1, 2, 3 ou esquerda ou à direita, certo? Para a gente imprimir o documento, a gente vai olhar aqui a visualização de impressão e ver como é que vai ficar o nosso documento quando a gente for imprimir. E aí a gente pode alterar margens, mover, redimensionar e visualizar a impressão. A gente pode visualizar a impressão mais rapidamente. E para imprimir, a gente pode clicar na impressão rápida lá em cima, que tem o íconezinho da impressora, e aí a gente vai configurar como é que a gente quer que imprima a nossa página. Ou a gente pode imprimir, clicar também em Ctrl P, e aí vai diretamente para essa parte aqui. Cabeçalho e rodapé. O cabeçalho é aquilo que fica aqui em cima da página. É o texto que se repete em várias páginas na parte superior do documento. E o rodapé é a parte que fica no final da página. Geralmente se usa a numeração. Para a gente criar um cabeçalho e um rodapé no Word, a gente clica em inserir. E aí no grupo de cabeçalho e rodapé, a gente clica em cabeçalho para criar um cabeçalho e em rodapé para criar um rodapé. E aí a gente vai escolher um dos modelos sugeridos. Pode ser, se o cabeçalho pode ser à esquerda, à direita, centralizado, vai ser uma linha, vai ser uma palavra. Como é que a gente vai fazer? Depois que a gente selecionar, a gente vai fechar o cabeçalho e rodapé. E aí, para inserir no botão data e hora, a gente vai clicar no botão data e hora, localizado no grupo inserir. E para inserir o número de página, a gente vai colocar
o número de página localizado no grupo inserir também. Para trabalhar com tabelas, a gente tem também uma opção de inserir as tabelas, ok? E aí a gente vai colocar o cursor, o ponto, por exemplo, onde a gente quer inserir ou construir a tabela. E aí na faixa de opções, na guia inserir, você vai colocar o ponteiro do mouse sobre o botão tabela e escolher a tabela aqui. E aí você vai clicando, você vai arrastando aqui de acordo com como você quer. Você quer com 2 linhas e 2 colunas, ou uma linha e 2 colunas, como você quiser, você vai colocando aqui e ele vai adicionando. E aí, para você selecionar, para você inserir linhas e colunas, você vai selecionar a linha ou a coluna acima e deseja inserir outra. E aí você vai colocar a ferramenta de tabela e na guia layout e clicar em um dos botões linhas e colunas. Para excluir as células, você vai clicar em cima, apertar com o botão direito e vai aparecer a ferramenta de tabela. Você vai poder excluir ou linha ou coluna, ou você vai poder excluir linhas ou excluir a tabela. Para formatar a tabela, você vai colocar em design e ferramenta de tabela aqui, onde aparece. Quando você está clicado em cima da tabela, vai aparecer aqui ferramenta de tabela e você vai poder colocar no design e no layout. Para inserir fotos, você vai clicar na guia inserir e você vai escolher uma das opções do grupo das ilustrações. Você pode inserir uma imagem, um clip art ou alguma outra. E aí, claro, quando você tiver com a foto inserida também, você vai poder formatar essa foto e aí aparecem essas opções. E é isso. Obrigado.